Vamos lá, irmãos, lição de número 8, a missão social da igreja. Convido os irmãos a se colocar em pé em nome de Jesus, para a gente ler a palavra de Deus. Preste atenção, Salmo 41 e o versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. Deu para entender que Deus faz um compromisso com aqueles que ajudam o pobre. Preste atenção na palavra de Deus. Está bem claro para nós aqui no Salmo 41, versículo 1, que Deus está estabelecendo um compromisso com aqueles que se compadecem do pobre. Como se Deus estivesse falando: olhe para aquele que ninguém está olhando, e você será olhado por aquele que pode ajudar a todos. Deus está dizendo: se você atentar para aquele que precisa, eu atentarei para você no dia que você precisar. Lembrando que a palavra bem-aventurado, ela se refere àqueles que são mais do que felizes. É mais do que feliz aqueles que atentam para a necessidade do pobre. Preste atenção. Vamos observar a nossa lição aplicada. É muito importante a gente entender que a nossa fé, ela automaticamente, ela vai gerar obras em nossa vida. Nós não somos salvos pelas obras. Isso a gente já sabe de cor. O cristão não é salvo por obras. A nossa salvação é gratuita pelo sangue bendito de Jesus Cristo. Mas a nossa fé, que é proveniente da salvação, a fé que em nós foi gerada pela palavra de Deus e que é alimentada pela presença de Deus, ela vai gerar, isso é algo natural, não é nada forçado não. Naturalmente a fé vai gerar obras. Essas obras, conforme diz Tiago no capítulo 2 do seu livro, é aquilo que vai testificar de uma fé viva, de uma fé verdadeira. De quem nós estamos falando? Estamos falando de um cristão autêntico. Autêntico é verdadeiro, original, que está dentro dos projetos de sua finalidade. Isso é um cristão autêntico. Recebe a palavra de Deus, é transformado, é salvo, a fé existe no seu coração e essa fé vai se manifestar de alguma forma. É impossível a gente dizer que a nossa fé é só para a gente mesmo. É claro que a fé é algo subjetivo, está dentro de nós, mas ela se exterioriza. A nossa fé, ela acaba aparecendo através das nossas obras. Não somos salvos pelas obras, mas as obras testificam que nós somos salvos. Somos salvos não pelas obras, somos salvos pela fé. E isso é testificado através das obras que nós executamos mediante a palavra de Deus e a compreensão do compromisso que nós temos como salvos em Cristo Jesus. Preste atenção, nós temos 3 objetivos a serem considerados aqui nesta aula. Primeiro, precisamos descrever os fundamentos da responsabilidade social da igreja. Existem fundamentos que orientam e que determinam essa ação social, esse trabalho social da igreja. Em segundo lugar, nós vamos explicar os aspectos necessários ao cumprimento da missão social da igreja. Algumas coisas requerem para nós fazermos a nossa missão social. E em terceiro lugar, nós vamos definir, vamos entender exatamente o que é a missão social da igreja. Preste atenção, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar no seu manual, livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 46, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Versículo 45: vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha
necessidade. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vamos agora, versículo 32, 34, 35 e também 37. E era um coração e alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Presta atenção, isso está acontecendo onde? Na igreja primitiva. É a igreja que acabou de iniciar. Jesus faz pouco tempo que foi assunto aos céus, foi elevado aos céus. E essa igreja está iniciando, está dando os primeiros passos. E a marca principal que é destacada no capítulo 2, os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, é a evidência da comunhão e da fraternidade entre aquela igreja. E é exatamente sobre isso que nós vamos nos atentar aqui hoje, porque a igreja primitiva é o modelo da igreja contemporânea. Várias vezes eu repito essa minha opinião, mas como eu digo, a repetição corretamente estabelecida, ela é uma ferramenta didática. Eu não penso muito que o que falte para nos levar a uma comunhão maior com Deus, a nos tornar uma igreja melhor, dependa necessariamente de novas estratégias. Não estou dizendo que eu tenho meus conceitos fechados a inovar, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu percebo que, biblicamente, o segredo está na base, está no fundamento. O que é que a igreja primitiva tinha? E como é que ela crescia tanto? Uma igreja que de repente tinha cerca de 120 discípulos, 120 seguidores, de repente está com 3.000 membros, de repente está com 5.000 membros. Eu não vejo muita inovação naquela igreja. Eu vejo uma igreja seguindo as orientações do Senhor Jesus. O que eu identifico que é o segredo de toda a igreja não está em fazer uma identificação daquilo que está na moda, daquilo que está fazendo sucesso. Eu identifico que o grande segredo da igreja vencedora está em se fundamentar nas raízes da fé. Presta atenção, não estou me referindo a uma ignorância à visão contemporânea, não me refiro a isso. Eu estou dizendo de base, estou falando de fundamento que não pode ser destruído, porque se o fundamento for mexido, for alterado, obviamente que uma construção vai ter problema. Você pode pintar a parede da casa, pode mudar a janela, agora o fundamento é mais difícil. Eu não vejo alguém falar, não vou trocar o alicerce da minha casa. Nunca ouvi alguém falar isso. Então presta atenção, vamos observar como é que a Bíblia nos orienta e conforme a igreja primitiva se comportou diante desta ordem de Jesus, dessa ordem bíblica. A missão assistencial da igreja, essa missão de assistência social da igreja, primeiramente é bíblica, desde o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Em segundo lugar, Cristo deu base para isso. Cristo continuou a obra de assistência aos mais carentes, conforme Lucas 4,18, ele fala que ele veio para os pobres. Em terceiro lugar, nós encontramos que isso está incluso na ordem da grande comissão, conforme o livro de Mateus vai nos relatar. O evangelho completo, o evangelho pleno, o evangelho que atende a todas as demandas necessárias ao ser humano. Fala das questões espirituais, mas também fala das questões sociais. É isso que nós vamos entender aqui hoje.
a responsabilidade é nossa. Vamos entender aonde é que essa responsabilidade está fundamentada. Se temos responsabilidade social, se temos responsabilidade de cuidar dos mais necessitados, onde é que isso está fundamentado para nós? Primeiro, nós temos base no Antigo Testamento. Conforme Deuteronômio 15, versículo 10 ao 11, Deus estava mandando que o povo atentasse para o pedido dos carentes, dos pobres, trazendo aquilo que era necessário, seja alimento ou seja aquilo que é necessário para a sua subsistência. Subsistência é aquilo que é necessário para existir, aquilo que é fundamental para viver. Desde o Antigo Testamento, Deus estava colocando leis ao seu povo, para que se não deixasse de atentar aqueles que eram menos favorecidos no meio do seu povo. Ainda falando no Antigo Testamento, nós observamos como Deus vai trazer ordem. Preste atenção, o que Deus vai orientar. Primeiro, Deus estava falando aos mais favorecidos, os ricos daquela época, que não desprezasse os pobres, que aquele que tivesse um pouquinho mais não desprezasse aquele que tem um pouquinho menos. Livro de Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 ao 11. E Deus também falava em Êxodo capítulo 22, versículo 22, que eles também se lembrassem do estrangeiro, da viúva e do órfão, pessoas mais vulneráveis no meio da sociedade, e que naquele tempo principalmente não tinham o que temos hoje. Não tinha o INSS, não tinha ações do governo para amparar o órfão, amparar a viúva, não tinha. Não tinha agência internacional de turismo para cuidar de um estrangeiro, não tinha nada disso. Então era uma ação que tinha que ser realmente do coração das pessoas, de se preocupar com aqueles que eram percebidos como menos favorecidos, eram identificados como mais necessitados diante da sociedade. Agora vamos observar como isso está fundamentado no Novo Testamento. Encontramos uma base no Antigo Testamento. Deus mandou que se observasse o pobre. Vamos ver o que Jesus fala já no Novo Testamento. Livro de Lucas capítulo 14, versículo 13 e 14, tem um texto que eu quero ler junto com vocês. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Percebeu quem é que Jesus está instruindo? Que deve ser convidado: pobres, aleijados, mancos e cegos. Pessoas que normalmente não se fariam presente em nenhuma festa dos fariseus e dos doutores da lei. E serás bem-aventurado, porque eles não têm como recompensar. Calma aí, mas de onde que vai vir a recompensa? Até aqui existe uma dúvida. Jesus está falando: convida o pobre que não tem nada, convida as pessoas com problemas físicos, que são os aleijados, mancos e cegos. Você vai ser bem-aventurado. E quando eles pensam que vão vir logo a recompensa, Jesus coloca a observação: vocês vão ser recompensados porque eles não têm como te recompensar. Eu sei que a sociedade que nós vivemos nos leva sempre a esperar recompensas imediatas. Infelizmente, aquilo até que a gente poderia chamar de interesse, às vezes de segunda intenções, dá com uma mão para já pegar com a outra, fazer um favor para amanhã cobrar o favor. Faz hoje já esperando para amanhã já, como diz, já tem um crédito, né? Para chegar depois, ó, lembra aquele dia eu te ajudei, né? Tá lembrado? Mas Jesus está dizendo: você vai chamar pessoas que não podem te retribuir. Por quê? Porque quem vai te recompensar? Dá uma olhada no final do versículo 14. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Você não vai ter recompensa agora. Você vai ajudar alguém que não pode te pagar. Você vai ajudar alguém que está precisando e não tem como te devolver aquilo que você vai fazer. Mas fica tranquilo, você vai ser bem-aventurado, porque a tua recompensa não vai ser material, vai ser no reino de Cristo, vai ser nos céus, a eternidade. Quando nós vamos ajudar alguém, nunca podemos esperar a recompensa imediata. A principal recompensa está na eternidade. Ainda falando deste fundamento que nós encontramos no Novo Testamento, preste atenção. Jesus está falando com o povo no momento em que eles estão passando grandes problemas econômicos e sociais. Muitos buscavam Jesus somente por causa do pão, para saciar a sua fome.
Está lembrado de João capítulo 6? Jesus acabou de multiplicar os pães. Tinha muita gente lá para comer o pão, para comer o peixe. De repente Jesus vai para o outro lado. Passa a madrugada, Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia. De repente aquela multidão todinha está seguindo Jesus. Aí Jesus diz: eu sei porque vocês estão me seguindo. Não é por causa das minhas palavras. Vocês me seguem por causa do pão. Havia um problema social tão grande, um problema tão grande de concentração de renda, onde havia pessoas muito ricas, poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas muito pobres, de maneira que essas pessoas, quando tinham uma oportunidade como essa, eles iam atrás de Jesus para comer mesmo. Por isso nós precisamos entender como a ação social funciona. Presta atenção, eu sei que é um ponto delicado, nós temos que entender. Jesus, por um momento, ele sacia a fome daquele povo. Eram pessoas famintas, precisavam. Eram pessoas que naquele momento precisavam de um alimento, sim. Mas Jesus não fica só com alimento material. Jesus falou: olha, eu já ajudei vocês materialmente, já saciei a fome de vocês. Eu preciso que vocês entendam algo muito maior do que a minha ação social com vocês. Agora eu preciso que vocês entendam que mais do que o alimento que vocês necessitam para o corpo, e que vocês se julgam pobres e precisam de um alimento para o dia a dia de vocês, mais ainda a alma de vocês precisa. O que Jesus está ensinando? Que a ação social da igreja, ela vem acompanhando do evangelho. A ação social da igreja ajudar necessitados, que é uma obra da igreja, e Jesus dá o exemplo na multiplicação dos pães, é uma obra que tem que acompanhar o evangelho tem que ser levado, tem que ser anunciado. Não é só a ação social por si mesmo. As pessoas que recebem essa ajuda, as pessoas necessitadas, elas vão ouvir também a mensagem do evangelho, e elas precisarão compreender que mais importante do que aquele alimento que ela está recebendo é o alimento da palavra de Deus, que não vai só saciar a sua fome momentânea, mas vai saciar a fome da sua alma, que não vai só resolver o problema imediato, mas vai resolver o problema eterno. Esse é um aspecto muito importante da ação social da igreja. Não fazemos ação social só por fazer, nós fazemos para junto também levar o que é mais importante: o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus Cristo. Vamos lá, ao tópico número 2, a qualidade da igreja e os símbolos da igreja dentro do serviço social e da ação social. O que é um serviço social? Socorre as pessoas em suas necessidades. Atividades filantrópicas. Filantrópicas é aquilo que a gente faz para o próximo, benefício ao próximo. Em terceiro lugar, procura atender indivíduos e famílias. Obras de caridade, obras de ajuda. A gente vai ler a ação social. Parece que é a mesma coisa, mas você vai notar que tem 3 palavrinhas que eu destaquei ali, e é o que vai mostrar que é um pouco diferente: serviço social e ação social. Olha aqui, o que é ação social? Ela elimina as causas dos necessitados. Pode ser atividades políticas, econômicas e, no nosso caso, religiosas. Essa ação social procura transformar a estrutura da sociedade e nos fala também de justiça social. O que isso tem a ver? O primeiro lado da nossa coluna, serviço social, está falando simplesmente do ato de ajudar, fazer a caridade, atender a uma necessidade. A coluna mais aqui à esquerda, para quem está olhando aí vai ser direita, ela vai nos falar de resolver o problema da sociedade. E é exatamente isso que Jesus estava fazendo. Não somente atingindo a consequência, mas a causa. Porque somente a ação, o serviço por si mesmo, resolve o problema imediato, mas não resolve o problema contínuo, que ainda vai existir. Jesus vai trabalhar em ambos os lados. Vai tanto resolver o problema do momento, e também vai trabalhar para resolver o problema que é muito maior do que este. Presta atenção. A igreja não trabalha somente com o serviço social, somente com atividades filantrópicas. A igreja trabalha dentro das causas. E falando de resolver esta causa, também a causa que é muito maior do que a causa social, que é a causa espiritual.
Além de atentar para a causa do problema social, a igreja atenta muito mais do que isso, para a causa espiritual, a fim de transformar a mente, a concepção, a conduta do cidadão conforme os seus padrões dentro da sociedade, daquilo que é correto, conforme a palavra de Deus. Nós vamos falar da responsabilidade social da igreja primitiva. Como eles entenderam essa responsabilidade? Primeiro, temos que perceber que quando eles receberam o derramamento do Espírito Santo, houve um grande despertamento espiritual naquela igreja. Atos 2 vai nos falar, no momento que a igreja recebe o poder do Espírito Santo, aquela igreja se move. O Espírito Santo é o poder dentro daquela igreja, mexe aquela igreja, movimenta aquela igreja, de maneira que agora eles vão atentar para a missão integral da igreja. Agora, com a presença do Espírito Santo sobre a igreja, com a ação do Espírito Santo na igreja, eles vão cumprir o propósito da igreja, como nós vamos perceber em Atos 2, a partir do versículo 42, que os apóstolos não deixaram arrefecer a missão da igreja na terra. O que é arrefecer? Você já ouviu falar no sistema de arrefecimento do carro? Você sabe o que é? É aquilo que resfria o motor. Os apóstolos não deixaram esta chama que nasceu no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, se apagar. Eles não deixaram que o poder de Deus que veio sobre eles fosse um fogo de palha. Sabe aquele negócio de sentir o Espírito Santo hoje, amanhã já não sente mais. Vem no culto, hoje eu saí avivado, amanhã sai atordoado. Eles receberam a presença do Espírito Santo, e essa ação ainda continuou queimando nos seus corações, continuou ardendo nos seus corações. E isso é provado pelas obras que aqueles homens faziam: a pregação do Evangelho, a pregação da doutrina, a comunhão entre os irmãos, a fraternidade dos irmãos e a oração contínua. E nós vamos falar sobre cada um desses detalhes. Preste atenção. Quando nós falamos de doutrina, é importante a gente observar que esses homens, essa igreja, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Pastor, qual é essa doutrina? O ensino que Jesus passou para os apóstolos continuou vivo no coração deles. O mesmo ensino que eles receberam de Cristo, andando dia a dia com Cristo, eles ainda guardavam no seu coração. Quando falamos de doutrina, nós falamos de ensino. As palavras que aqueles homens receberam de Jesus foram tão marcantes para eles, que mesmo depois que Jesus volta para os céus, eles ainda continuam agindo em conformidade com as palavras recebidas de Jesus Cristo. Eles ainda continuam levando o mesmo ensino de Jesus Cristo, e agora com a presença do Espírito Santo. Jesus disse para eles no livro de João, capítulo 14, versículo 26, que esse Espírito os ensinaria, os guiaria por toda a verdade. Eles tinham recebido a verdade, tinham recebido o ensino, estava no coração, e agora a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo trazendo vida para esta palavra, porque não adianta ter a palavra e não ter o Espírito Santo. Vai ser um doutor da lei. O doutor da lei entendia da palavra. Não adianta ser doutor na Bíblia, não adianta não, não adianta não. Não adianta ser tudo aí, bacharel, pós-graduado, mestre, doutorado, pós-doutorado, ir para os Estados Unidos, Japão, onde quiser estudar. Sem o Espírito Santo, a palavra não tem vida. Eles receberam a palavra, receberam o ensino, e agora eles têm o Espírito Santo trazendo vida e consolidando o poder do Evangelho em suas vidas. É o Espírito Santo que traz vida. Tem pessoas que pensam, pronto, agora eu virei um estudioso da Bíblia. Orar para quê? Não, agora eu estou estudando a Bíblia, agora todo dia, agora eu até estou fazendo um cursinho aí, é maravilhoso. É claro que a gente tem que estudar a Bíblia, é claro. Eu aconselho você a estudar, é claro, tem que estudar, tem que aprender mais, tem que crescer. Mas, por favor, não separa a tua vida de conhecimento bíblico com a tua vida de comunhão com Deus. Tem crente cometendo suicídio espiritual.
não separa a tua vida de conhecimento bíblico da tua vida de comunhão com o autor das Escrituras. Somente Ele pode trazer vida através desta palavra. Não adianta conhecer tudo e não ter o autor na sua vida. Agora, eles guardavam a palavra de Cristo que eles receberam, e com a presença do Espírito Santo sobre eles. E a primeira coisa que eles faziam era guardar aquela doutrina, era guardar aquele fundamento firme, como eu falei, aquele alicerce que não pode ser mudado, aquele fundamento que tem que ser mantido, tá entendendo? A gente pinta a casa, dá uma embelezada na casa, mas o fundamento é o mesmo, o fundamento é o mesmo. Eles mantinham o fundamento da doutrina daquela igreja, e isso é lindo, é maravilhoso. Em segundo lugar, eles tinham comunhão, eles perseveravam na comunhão. Comunhão nos fala daquilo que é comum para todos, é compartilhar de um interesse comum, isso é comunhão. É aquilo que é interesse para mim, é o interesse do meu irmão, aquilo que interessa ao meu irmão, aquilo que interessa a mim. Comunhão, isso nos fala de um relacionamento íntimo. Intimidade nos fala de profundidade, nos fala não de relacionamentos superficiais. Se tem algo que me preocupa dentro do corpo de Cristo, são relacionamentos superficiais. A gente congrega 20 anos numa igreja, passa pelo irmão a vida toda só? Passou. É a abreviação de paz do Senhor. Se torna um passou literalmente mesmo, né? Passou. Não sabe nem o nome do irmão que congrega 20 anos na mesma igreja. Às vezes senta até do lado, 20 no mesmo lugarzinho. Não tem comunhão. Não quer nem. Não, pastor, é que eu não me preocupo muito com a vida dos outros. É claro, não vamos entrar nem em um extremo e nem em outro. Não estou falando que a gente tem que ser aquela pessoa na igreja assim encherida, sabe? E aí vai ficar entrevistando a vida dos outros para ficar sabendo das coisas particulares. Não estou falando disso. Eu estou falando da comunhão que nós podemos ter aqui dentro, uns com os outros. Somos família, somos igreja. Comunhão é comunhão, intimidade de relacionamento, relacionamento profundo. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. Quem está do teu lado é seu irmão, somos família. Relacionamentos superficiais é um dos maiores problemas da igreja da atualidade. Nós nunca vivemos uma geração tão egoísta dentro da igreja como hoje. Seria muito mais fácil eu não falar esse tipo de coisa. Talvez eu teria muito mais seguidores se eu não pregasse esse tipo de pregação. Mas o meu compromisso é consolidar uma igreja salva. O meu compromisso é preparar a noiva do Cordeiro para encontrar-se com o noivo que brevemente voltará a nos buscar. Igreja viva, a igreja que tem comunhão. Comunhão uns com os outros. É um relacionamento íntimo, fraternal. A gente olha um para o outro como se fosse irmão. É meu irmão, é meu irmão. É minha irmã, é minha irmã. Não é meu inimigo, não. Não, mas pastor, é que ela olha para mim meio assim, sabe? Meu Deus do céu, quando é que esse tipo de coisa vai parar em nosso meio, irmãos? Quando é que essas picuinhas vai acabar no meio do povo de Deus? A gente não percebe, mas isso fragmenta a igreja. Isso desfalece o corpo, isso adoece o corpo. E o diabo está tendo vantagem. O diabo está tendo vantagem. O diabo está tendo proveito. Comunhão entre o corpo, comunhão entre a igreja, relacionamento profundo de irmãos, olhar com amor, olhar com piedade, olhar com compaixão o seu próximo. A sensibilidade pela necessidade do outro era uma prática que fortalecia aquela igreja. Quanto mais eles se amavam, quanto mais eles se abraçavam como irmãos, quanto mais um se preocupava em ajudar o outro, mais aquela igreja era forte. Eu sei que a oração é importante para a igreja, eu sei que a palavra é importante para a igreja, eu sei que congregar é importante para a igreja, mas tem uma coisa que fortalece a igreja: é a comunhão. É a comunhão, é a comunhão, é a comunhão da igreja. Não adianta a gente amar a palavra, mas ter um coração egoísta. Não adianta a gente ofertar e ter um coração egoísta. Não adianta.
parte da comunhão. Começa a partir da comunhão. Quando a gente entende que somos uma família, quando a gente entende que somos um corpo. Outra questão muito importante a gente entender, que após o Pentecostes, aquela igreja foi, eu diria, dinamizada. Havia uma força muito grande que houve através do Pentecostes naquela igreja, de maneira que havia uma assídua participação nas reuniões de orações. Os crentes da igreja primitiva, eles desejavam estar na oração. Todos os membros daquela igreja que estava iniciando, eles amavam estar em oração. Era algo que era movido pelo Espírito Santo de Deus na vida daquela igreja, de maneira que eles sempre estavam unidos, no mesmo Espírito, na mesma fé e no mesmo amor. O prazer naquela igreja era se reunir para orar. Parece que é um pouco diferente do que nós vemos hoje, porque falar de reunião de oração nas igrejas, aparentemente, a primeira impressão que a gente já vem à nossa mente, é que você vai chegar numa igreja onde vai ter alguém no púlpito orando e mais 2 ou 3 nos bancos. Normalmente é assim que se atribui a cultos de orações nos dias de hoje. Diferentemente daquela igreja, o prazer daqueles crentes era perseverarem em oração. Eles queriam estar em oração. A comunhão daquela igreja era comunicada também através das orações. Preste atenção, tópico de número 4. Havia um profundo senso de responsabilidade social naquela igreja. Ao invés de discutir de quem é a responsabilidade, é melhor fazer aquilo que precisa ser feito. A gente perde muito tempo da nossa vida como igreja procurando achar responsáveis por fazer as coisas. Eu entendo que cada vez que a gente identifica uma necessidade, nós temos que ser a primeira pessoa a fazer aquilo. Vou repetir para você. Eu penso que todas as vezes que nós identificarmos que alguma coisa precisa ser feita, nós temos que ser a primeira pessoa a fazer. E na maioria das vezes, a gente espera que alguém faça. Tá vendo? Ninguém faz nada nessa igreja. Tá vendo? Essa igreja está perecendo. Tá vendo? O irmão que vinha abrir o culto não chegou. Ah, ninguém limpou o banheiro hoje. Ah, ninguém varreu a igreja hoje. Ninguém está na porta hoje. O visitante chegou, ninguém cumprimentou ele, mas a pessoa está só observando só. Tá me entendendo? Aquela igreja não perdia tempo discutindo quem era responsável de cuidar dos necessitados. Eles praticavam a boa ação para com seus membros e ninguém tinha necessidade de nada. O bem-estar social de cada irmão em Cristo tinha sua base nos valores. Aquela igreja tinha valores espirituais e morais, eram pilares que haviam naquela igreja, estavam no conceito daquela igreja. Não podemos deixar perecer nenhum dos nossos irmãos. Isso estava intrínseco, estava dentro dos conceitos principais daquela igreja. Eles entendiam que isso era um dever e eles faziam com amor. Quem me entende, diga glória a Deus. E em segundo lugar, a sua responsabilidade, ela era demonstrada por essa igreja de uma forma que ela era conhecida como uma igreja caridosa. Preste atenção, aquela igreja era caridosa. Eles tinham temor nos seus corações. Havia um temor dentro dos seus corações. Esse fervor que havia do Espírito Santo na vida daquela igreja era demonstrado também através da ação social daquela igreja. Esse fervor era algo que impulsionava o coração deles. Porque presta atenção, às vezes a gente pensa que o poder do Espírito, ele vai se mover dentro de nós somente para aquilo que muitos crentes têm como êxtase, sabe? Somente aquele momento assim, pastor, eu senti uma coisa gostosa. É o Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo vai fazer a gente sentir algo diferente, mas o fervor daquela igreja, o fervor do Espírito daquela igreja era constatado pela continuidade daquilo que eles faziam, do amor que era demonstrado por parte daquela igreja, de maneira que eles tinham o desejo de repartir conforme cada um tinha necessidade. Este fervor do Espírito na igreja fazia com que eles não tivessem uma consciência neutra. O que é isso, pastor? Consciência neutra é aquilo que nos faz olhar para um problema e não nos sentir parte da solução daquele problema. Seria mais ou menos uma consciência cauterizada.
A gente está num corpo, está numa igreja, e a gente não consegue olhar para o nosso irmão como alguém da nossa família, como parte do nosso corpo e que precisa da nossa ajuda. A gente consegue ficar à parte da situação quando alguém que pertence ao mesmo reino do que nós, um soldado no mesmo batalhão do que nós, está precisando de ajuda, mas na nossa consciência está tudo certo. Preste atenção, nem sempre que a nossa consciência estiver bem, a gente está fazendo as coisas certas. Tem crente que a gente conversa com ele diz, não, pastor, a minha consciência está tranquila, pastor. Tem gente que faz tanta coisa errada e a consciência está tão bem. Hitler matou 6 milhões de judeus com a consciência, sossegado, não estava nem preocupado. Matei mais um. Nem sempre que a nossa consciência estiver bem, a gente está fazendo o que é certo. E tem crente que neutraliza sua consciência no ato de pensar que não precisa e não tem responsabilidade. Não era o que tinha naquela igreja. Eles tinham um fervor pentecostal, mas estou falando de Pentecoste verdadeiro mesmo. Não estou falando de movimento pentecostal falsificado, que a gente vê por aí, não. Não estou falando desse movimento pentecostal que mais envergonha o evangelho do que cumpre o propósito do evangelho. Porque o verdadeiro movimento pentecostal vai seguir o padrão da igreja primitiva. E é justamente isso que nós estamos estudando. Uma igreja que recebeu o poder do Espírito, recebeu esse mover na sua vida, de maneira que eles então agora, eles cumprem uma missão. Eles evangelizam, eles discipulam, eles levam pessoas a Cristo, eles cuidam do seu próximo. E isso é uma igreja que realmente passou pela experiência pentecostal. O temor não era medo, mas sim um reconhecimento da ação de Deus. Eles olhavam naquela igreja e identificavam, Deus está aqui neste lugar. Isso gerava temor. Não era um temor assim de medo, vou fazer porque sou obrigado, vou fazer, não. O temor daquela igreja é porque eles sabiam que Deus estava ali, porque eles sabiam que Deus agia naquele lugar. Então automaticamente o seu coração, os seus corações eram impulsionados a fazer a vontade de Deus. Quando nós identificamos que Deus está aqui nesse lugar, a nossa conduta é diferente, a nossa reverência é diferente. Quando nós entendemos que Deus está atento às nossas atitudes, o nosso comportamento é diferente. Era justamente a maneira como aquela igreja procedia. Havia uma consciência da necessidade, havia uma consciência muito grande naquela igreja, de maneira que a gente vai ver como a igreja de Antioquia, mesmo no momento de muita crise, de fome e empobrecimento, eles não se importaram de ajudar a igreja de Jerusalém. Paulo vai nos falar sobre isso lá no livro de Coríntios capítulo 8, uma igreja que estava em extrema necessidade, uma igreja que estava vivendo um momento de crise financeira mesmo. Havia um empobrecimento muito grande naquela igreja. Atos 11 também fala sobre isso, versículo 27 e versículo 30. Aquela igreja mesmo na sua necessidade, eles não se importaram de ajudar a igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia está ajudando a igreja de Jerusalém, mas não era uma igreja rica, era uma igreja pobre. Estava passando pelos efeitos de uma grande crise financeira que afetava toda a Judéia naquele período. Eu tenho certeza que de todos nós que estamos aqui, todo mundo, sem exceção, não é possível, mesmo que a gente tenha pouco, mas que a gente não possa ajudar alguém. Eu não acredito, não é possível. Não estou falando de ajudar, mas ajudar um pouquinho. Eu acho que se a gente tiver 2 quilos de feijão em casa, a gente pode dar um para alguém, não podemos? Mesmo que tenha pouquinho. Não, pastor, eu tenho só 1 quilo. Eu acho que dá para dividir esse quilo, e alguém que ia passar fome já não vai. Eu penso da maneira que nós podemos ter essa consciência. Era a igreja de Antioquia, mesmo uma igreja em necessidade, mas era uma igreja que entendia que eles poderiam ajudar os irmãos de Jerusalém, que estavam passando muito mais dificuldade do que eles. É claro que existe uma proporcionalidade, cada um ajudava conforme a sua possibilidade, e a igreja de Jerusalém não pereceu, porque haviam cristãos na Antioquia que entenderam que eles poderiam naquele momento ajudar os irmãos de Jerusalém. É o profundo senso de responsabilidade da igreja. É totalmente o oposto da neutralidade. É alguém que de todos os meios entende, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajudar alguém, eu vou ser bênção de Deus na vida de alguém. Aquela igreja cumpria por completo a sua missão social. Uma igreja que não somente pregava, mas levava a mensagem de forma de ajudar as pessoas. E é importante a gente entender 3 princípios que norteiam a responsabilidade social da igreja. Primeiro, a mutualidade, que nos fala de sermos generosos.
nos fala de sermos recíprocos. O que é isso? É um se preocupar com o outro, é preocupação mútua. Um se preocupar com o outro. Será que não tem alguém precisando de mim? Muito pelo contrário, a gente faz diferente. A gente sempre desvia a curva, né, para ninguém procurar ajuda com a gente. O princípio principal nosso é a gente olhar para alguém, estender as mãos para alguém, se preocupar se esse alguém, de repente, não é alguém que precisa da nossa ajuda. Isso nos fala de responsabilidade. Entender que isso não é uma obrigação, isso é um privilégio. É um privilégio, assim que aquela igreja entendia, o privilégio de poder ajudar. Porque sempre que a gente planta, a gente também colhe, então isso é um privilégio. Aquele que ajuda o pobre, ele empresta a Deus, e Deus pagará o seu benefício. Toda vez que você ajuda alguém, você está criando um depósito com Deus, e eu tenho certeza que Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, Ele vai pagar. Aproveite a oportunidade de ajudar alguém. E aquela igreja também nos ensina como é importante a gente agir pelo princípio da proporcionalidade. Ninguém é convocado a ajudar mais do que pode. O texto nos fala que cada um ajudava conforme podia, aquilo que eu disse. Mesmo quando a gente pensa que tem muito pouco, talvez mesmo assim a gente pode ajudar alguém. Qual é a nossa conclusão da aula de número 8? A proclamação do evangelho inclui assistência aos pobres, cura aos enfermos, libertação dos oprimidos pelo diabo. Jesus fala sobre isso no Evangelho de Lucas capítulo 4. É isso que a igreja primitiva pratica quando ela está exercendo a sua missão na terra. Ela leva o evangelho, ela cura enfermos, ela liberta oprimidos, mas não deixa de estender as mãos para aquele que precisa. Contudo, é fundamental a gente entender o lugar correto da missão social na igreja. A gente não pode perder o foco principal, que é a salvação, para ficar somente na parte social. A igreja leva o evangelho e junto com o evangelho vai o trabalho social. A igreja leva a pregação do evangelho, leva a mensagem da transformação, leva a mensagem da salvação e junto com essa mensagem também a igreja leva ajuda àqueles que precisam. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor com bastante alegria?